Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1113 de One Piece, que veio com a revelação bombástica, uma revelação bombástica do Vegapunk sobre o que vai acontecer com o mundo de One Piece. Além da batalha do Zoro contra o do Sanji contra o Gorosei e da possível batalha do Zoro contra outro Gorosei, a gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse capítulo maravilhoso que já começa com o Marcus Mars vendo ali algo gigantesco na sua frente próximo do Dendemushi que ele tem que destruir para acabar com a transmissão do Vegapunk, ou o suposto Dendemushi que ele tem que destruir para acabar com a transmissão. Ele vê, ou enquanto ele tá ali, ele vê algo gigantesco, e esse algo gigantesco nada mais é do que o cérebro, a cabeça do Vegapunk, depois de ter sido decepada dentro de um tubo, e faz ele se questionar o que é a vida. Mesmo com o Vegapunk morto, ainda continua vivo, porque a sua cabeça tá dentro desse tubo aqui e mantém a sua consciência, então é como se ele continuasse vivo. Eu confesso que eu não esperava que o Oda fosse mostrar o cérebro do Vegapunk assim. Eu pensei que ele tinha se expandido tanto, mas tanto, que teria se tornado uma massa gigantesca que era todo aquela Punk Record. E não que o cérebro, a cabeça do Vegapunk estivesse dentro de um tubo dentro dessa Punk Record. Mas isso deixa até o Gorosei meio que em dúvida sobre o que é a vida ou se o Vegapunk continua vivo porque sua cabeça tá aqui, intacta. Além disso, Oda nos mostra ou contextualiza as diversas ilhas do mundo, que são ilhas importantes que os Mugiwara já passaram, que estão esperando aí essa transmissão do Vegapunk. Uma delas é na Vila Syrup, que é a vila do Usopp, onde nós temos a Akainu e os seguidores do Usopp aqui estão conversando e esperando essa transmissão do Vegapunk. Um outro local é Baltimore, onde a gente vê ali aquele velhinho que ajudou o Frank no time skip, e até lembra que o Vegapunk, que o Frank foi o responsável por uma tragédia que aconteceu no laboratório do Vegapunk, também vendo essa transmissão. E agora que a gente sabe que o Vegapunk é um velho, muito provavelmente esse velhinho que tá em Baltimore e o Vegapunk, eles eram amigos quando eram crianças. A gente pode imaginar isso com esse velhinho falando que faz muito tempo, né, Vegapunk? Como se no passado eles tivessem se conhecido. E como na época a gente não sabia qual era a aparência do Vegapunk ou como ele era, a gente não imaginava que esse velhinho e o Vegapunk poderiam ser amigos. Mas vendo esse quadrinho, eu acredito e até queria que realmente fosse. No passado, eles tivessem sido amigos. Aqui, finalmente, o Mars, ele destrói aquele Dendemushi que iria acabar com a transmissão, mas só destruiu uma casca que estava protegendo um Dendemushi normal. O que significa que o Vegapunk enganou os Goroseis, ou enganou quem estava tentando lhe matar, ou quem viria a tentar lhe matar no futuro. E o verdadeiro Dendemushi que está fazendo essa transmissão está em um outro local, indetectável para o Gorosei, e agora eles não vão conseguir, pelo menos não nesse primeiro momento, interromper a transmissão do Vegapunk. O que deixa o Gorosei extremamente raivoso, se transforma e sai voando doido com raiva, porque o Vegapunk acabou enganando eles. Um ponto interessante aqui é o pensamento de que, ou a fala do Gorosei de que o Vegapunk não está tentando continuar o que aconteceu em Ohara, mas ele está tentando compensar aquilo que aconteceu em Ohara com o seu amigo, que era o Professor Clover, era amigo do Vegapunk, e agora ele está fazendo algo que vai até além. Ele está tentando compensar aquele fato que aconteceu no passado, algo do tipo. O Vegapunk até mostra as reações dos Goroseis e eles lembrando daquele momento no passado, mas todos eles estão suando frio porque agora eles não vão conseguir parar a transmissão do Vegapunk. E isso me deixa muito feliz. Vendo pessoas ruins Sifu me deixa muito feliz.
Aqui é o momento de batalha que a gente tem nesse capítulo, que é o Sanjaço indo para o campo de batalha. A gente vê que o grito de uma donzela em perigo é muito mais importante para ele do que a vida de alguém que foi confiada a ele, que no caso é a vida do Vegapunk. O Vegapunk muito provavelmente já está morto aqui, porque esse era o gatilho para a transmissão. Então o Sanji teria que levar ele rapidamente até o Chopper para ver se o Chopper poderia fazer alguma coisa, mas o grito de uma donzela é mais importante para ele. Então, em vez de ir até o Chopper, ele cortou o caminho e foi em direção à batalha. E quando ele chega lá, meus amigos, nós temos um Sanjaço vendo de longe um cavalo gigantesco indo para cima da Bonnie. O Franky até tenta proteger ela, mas o Sanji manda ele sair do caminho, porque é ele que vai fazer o salvamento aqui dessa donzela. Ele já chega na velocidade, parando a espada do Gorosei e dando aquele bicudão absurdo que manda a cabeça do Gorosei pra cima. E, meus amigos, o Sanjaço tá mitando muito nesse arco de Egghead. Se eu não estiver enganado, aqui já é o 4º momento onde ele consegue ser efetivo na batalha. Ele consegue fazer diferença na batalha. Só que ele tá lutando contra um dos Gorosei, a maior força do governo mundial, atrás somente do Imu-sama. Então o Gorosei já se transforma mais uma vez e acaba abocanhando o Sanji. E algo que a gente pode imaginar que dá dano. Além de que os Goroseis eles têm poderes que muito provavelmente estão relacionados a coisas tenebrosas, venenosas. E essa mordida a gente pode imaginar que muito provavelmente ela pode dar algum debuff no Sanji, deixar ele mais lento ou até colocar realmente veneno na sua corrente sanguínea. Mas acho que por ter o despertar dos seus genes, o Sanji não sofreria muito em relação a isso, mas ele acaba tomando um dano. E essa batalha do Sanji contra esse Gorosei, que era o Gorosei que a gente imaginava que iria lutar contra o Zoro, muito provavelmente foi um foreshadowing do Oda que os fãs já encontraram em capas coloridas de outros capítulos, onde nós temos aqui, vocês podem ver que no escudo do Sanji tem um cavalo, que é o inimigo que ele está enfrentando agora, e no escudo do Zoro tem um meio que dragão. E essa é muito parecida à forma do Marcus Mars. O que significa que o Oda já tinha dado um foreshadowing de que o Sanji lutaria contra o Nasujura. E o Zoro vai lutar contra o Marcus Mars. E isso é algo que vai ser confirmado ou não no próximo capítulo. Porque muito provavelmente o Zoro vai aparecer e vai dar de cara com o Marcus Mars. É isso que eu acredito que vai acontecer. De volta para a mensagem do Vegapunk, ele continua falando que cometeu 2 crimes, mas não cita que crimes são esses. Muito provavelmente o primeiro deles é ter estudado o século antigo, os poneglyphs, dando continuidade à pesquisa do seu amigo Clover, e o segundo é ter passado a uma das maiores forças do governo mundial, que são os pacifistas, para a mão da Bonnie, porque todos os pacifistas que têm a aparência do pai da Bonnie são subordinados dela, ou vão fazer as suas vontades. Enquanto ela continuar viva, o governo mundial não vai ter 100% do controle desses ciborgues. Então esses aí podem ter sido os 2 crimes que o Vegapunk vem comentando. Voltando para a batalha, nós temos a Bonnie indo com tudo para cima do Gorosei Nasujuru. E ela usa o seu Distortion Futuro mais uma vez e se torna gigantesca, com o Oda nos mostrando que o poder da Bonnie é um poder bastante apelão. Mas assim como vários e vários outros poderes que a gente viu na obra, é um poder que ele não vai desenvolver totalmente, a não ser que a Bonnie se torne uma Mugiwara, mas esse poder é absurdo. Ela já copiou o Luffy, agora tá copiando um gigante, tá se tornando gigantesca, e se o Oda quisesse realmente trabalhar esse poder, se tornaria bem apelão, ou seria um dos mais apelões de One Piece. Daí a gente volta para o discurso do Vegapunk falando que se essa mensagem tá sendo ouvida agora, muito provavelmente ele morreu, e isso espanta a população do mundo inteiro, inclusive aquelas pessoas que conhecem os Mugiwaras, porque nessa mesma manhã tinha saído no jornal a notícia de que o Vegapunk tinha sido feito refém pelos Chapéus de Palhas, o que vai fazer muita gente, ou o mundo inteiro, ficar com raiva dos Chapéus de Palhas e se questionar se foram realmente eles que mataram o Vegapunk.
Como não vai fugir informação nenhuma dessa ilha, muita gente, ou a maior parte do mundo, vai achar que foram os Mugiwaras que mataram o Vegapunk, e isso traz pontos negativos para os Mugiwaras, mas também um ponto positivo, que é um aumento absurdo das suas recompensas. É claro que aquelas pessoas que já conhecem os Mugiwaras sabem que eles não seriam responsáveis por isso, mas aqueles que não sabem vão ficar com raiva e as suas recompensas vão aumentar bastante. Continuando, nós temos que o Saturn chega lá no laboratório do Vegapunk e encontra os diversos Mugiwaras que estão por lá. E a Robin, ela acaba lembrando da voz desse Gorosei, quando ela era criança ainda e estava ouvindo aquela conversa do Professor Clover com os Gorosei, ela ouviu a voz do Saturn, então ela se espanta. Só que o Saturn não tem tempo para aqueles insetos, é assim que ele chama os Mugiwaras, ali na sua frente. Ele quer seguir em frente porque muito provavelmente ele está atrás do Dendemushi para parar a transmissão do Vegapunk. Então ele começa atacando todo mundo. Nós temos ali que o Brook arranca uma das suas patas, o Chopper bloqueia outra com seu Guard Point. Aqui o Zeus protege outro também com a sua dureza. Os Mugiwaras protegendo a Robin, o Usopp atirando aqui e a batalha generalizada começa aqui em cima. Para finalizar o capítulo, com os Gorosei se questionando se eles deveriam destruir a usina para parar a transmissão. Mas isso resultaria na destruição de toda a ilha, e aí não só pacifistas seriam destruídos, os navios da marinha, os marinheiros, como também a fábrica para a criação da Mater Flame. E isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa para os Gorosei e para o Imu-sama. Então eles não podem destruir a fábrica para a criação da Mater Flame, que é uma arma de destruição em massa que eles querem criar várias e várias delas. Então eles não vão destruir essa usina e vão correr o risco das informações que o Vegapunk tem serem vazadas para o mundo, só porque eles querem fazer aquele expurgo que os Goroseis e o próprio Imu-sama falaram que está chegando. Para no final desse capítulo, na última página, o Vegapunk finalmente revelar que o mundo de One Piece ele vai afundar no oceano. A gente já tem vários pontos. Essa aqui é a revelação do capítulo que a gente pode considerar bombástica. E a gente também pode ver como o Oda tem um controle absurdo sobre a sua obra, porque essa revelação faz sentido a partir do momento que a gente tem o Water 7, que sempre veio afundando, alagando, e eles tiveram que ir construindo a cidade em cima da outra que já existia. Nós temos o Aqua Laguna, que sempre afunda lá a cidade. Nós temos o País de Wano, que antes era mais embaixo e depois teve que subir ainda mais. E muito provavelmente é porque lá no passado eles já sabiam que no futuro as águas subiriam. Nós temos que, depois que foi utilizada a Mater Flame e destruiu uma ilha inteira, o nível do mar no mundo subiu 1 metro. Então isso é algo que o Oda já tinha nos dito, mas a gente não tinha pegado. E agora ele revelou pelo próprio Vegapunk. E essa é a revelação absurda desse capítulo. Mas eu quero saber as suas opiniões em relação a ele. Essas aqui foram as minhas opiniões. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!